tema da nossa conversa hoje são os desastres coletivos, suas causas e consequências. Eu entendi que esse tema é oportuno porque nós estamos justamente vivendo um desastre coletivo, né? E sob o título Flagelos Destruidores, esse tema é tratado no âmbito da lei de destruição, que é uma das leis morais da vida de que trata a parte terceira do Livro dos Espíritos. Para quem já me ouviu falar da lei de destruição, eu peço uma paciência a mais, porque eu vou ter de dar alguns aspectos genéricos dessa lei antes de entrar no tema dos flagelos destruidores propriamente dito, porque faça sentido, tá? Mas, enfim, como lembrar o básico nunca é demais, né? Então, vamos lá. Então, vamos inicialmente recordar quem é a Gênese, em seu capítulo 2, que trata justamente de Deus, né? Consta que Deus é o objetivo principal de todos os cultos, o eixo de todas as crenças religiosas. Assim, o caráter das religiões, o que elas dizem que os fiéis devem fazer ou deixar de fazer, reflete a ideia que têm da divindade. O Livro dos Espíritos, já em sua questão número 1, ele trata de enfrentar o tema, apresentando Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, não se trata de uma personalidade equiparada aos homens, sob nenhum aspecto. Tanto que a pergunta que enseja a resposta é: que é Deus? Não é o que e nem é quem. E a atenta leitura do capítulo 1 do Livro dos Espíritos permite identificar a concepção de Deus como uma inteligência cósmica suprema, infinita em suas perfeições, e que rege o universo com base em leis igualmente perfeitas, plenas de justiça e misericórdia. Aí surge a questão: como louvar, agradar e demonstrar amor a uma inteligência cósmica que rege o universo com base em leis? Como decorrência lógica dessa concepção do divino, o Espiritismo, em sua faceta de religião, ele apresenta um marcante aspecto de racionalidade. Afinal, não se tem o acaso e nem o capricho regendo os destinos humanos. O universo foi criado e é ordenado e sustentado por uma inteligência que faz por meio de leis imutáveis. Se há leis, não é acaso, não é capricho. Essas leis, elas podem ser estudadas e entendidas em sua lógica, para serem assimiladas e praticadas. Não se tem mistérios da fé, insondáveis, ou dogmas impenetráveis. Na questão número 614 do Livro dos Espíritos, consta que, como um reflexo da infinita bondade divina, a lei natural, ou seja, a lei divina, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, essas leis naturais, as leis morais, elas têm por finalidade fazer com que os homens sejam felizes. Esse é o propósito. Basta que as cumpram. Bom, a adoração, a busca do contato com o divino é presente em todas as religiões. No Espiritismo, por tudo isso, por todo esse arcabouço, a adoração ela deve necessariamente envolver o estudo e o cumprimento da lei divina ou natural. A felicidade humana decorre dessa assimilação e com ela guarda a proporção e relação direta. Quanto mais um espírito logra entender a vontade divina, revelada mediante a lei natural, e com ela se identificar, mais feliz ele é.
E a existência de leis morais, ela não constitui uma novidade trazida pelo Espiritismo. Já nos 10 mandamentos, elas foram expostas em vários comandos. E essas regras, elas são explicadas na parte terceira do Livro dos Espíritos, denominada das leis morais, e desdobradas em 10 leis. E elas vão num ritmo lógico. Quando a gente estuda essas leis, nós vemos que elas têm um caráter lógico. Uma decorre naturalmente da outra. Então, a primeira lei seria de adoração, depois do trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade, e, finalmente, a última, que é o resumo de todas as outras, né, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. O nosso tema, desastres coletivos ou flagelos destruidores, está inserido na lei moral caracterizada como lei de destruição. E o que diz essa lei? Ela diz que os corpos físicos são periodicamente destruídos para que a essência espiritual se renove e aprimore. Ela informa que tudo o que se refere à matéria é passageiro, que os corpos físicos, sem exceção, caminham para a doença, a velhice e a morte. E essa é uma lei das mais incompreendidas entre as leis morais, talvez a mais. Alguns chegam a questionar a bondade divina em face de certos eventos mais impactantes. Se eu sou uma pessoa boa, por que meu filho morreu? Por que logo eu tenho um câncer? Ou fiquei viúvo, ou órfão? Por que eu tenho uma doença dolorosa? Como pode um Deus bondoso permitir a morte de crianças em tenra idade? Algumas pessoas chegam a questionar suas crenças quando confrontadas com a morte de um filho ou de um amigo querido. A morte de pessoas boas, em especial quando jovens, costuma impressionar de forma muito negativa. É preciso entender essa dinâmica que envolve a periódica destruição dos corpos físicos, para conviver com ela da forma mais equilibrada e tranquila possível. Afinal, ela foi engendrada pela inteligência suprema do universo, como forma de viabilizar o progresso e a felicidade dos espíritos. É um sinal de que é o melhor meio, é a melhor alternativa para levar os seres à felicidade. E como consta expressamente na questão número 728 do Livro dos Espíritos, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. E essa destruição, isso é importante frisar, ela atinge o invólucro utilizado pelos seres vivos, qual consiste em um simples acessório e não na parte essencial do ser pensante. Na questão número 729 do Livro dos Espíritos consta: a parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Assim, os corpos são periodicamente destruídos para que a essência espiritual se renove e aprimore. É preciso fixar esse conceito. Em outras palavras, a experiência da dor física, do envelhecimento, da enfermidade e da morte, que revela a precariedade da existência material, é essencial para o aprimoramento dos espíritos durante certo estágio do seu processo evolutivo. Infere-se da codificação espírita que o grau de felicidade de um espírito está na proporção direta de sua evolução. E essa mesma codificação, ela esclarece que o egoísmo é a raiz, a origem de todos os vícios que infelicitam o ser humano. Percebam, o
Egoísmo origina todos os vícios que trazem infelicidade. Questão 913 do Livro dos Espíritos. E ali se afirma ainda que o egoísmo consiste na imperfeição humana mais difícil de combater, porque deriva da influência da matéria. Então tem uma lógica. O egoísmo deriva do apego da matéria e gera todos os vícios. Os vícios geram sofrimento. Para ser feliz, o espírito precisa vencer o egoísmo, o que só consegue se desapegando dos apetites materiais. Ou seja, o egoísmo, ele só diminui quando o ser humano começa a valorizar mais as questões espirituais em detrimento das materiais. Nesse contexto, não é difícil perceber a utilidade da lei de destruição na jornada evolutiva de espíritos ainda egoístas e identificados com a matéria, suas sensações e interesses, porque ela chama a atenção para a transitoriedade da vida, transitoriedade de tudo que envolve a vida material, e convida a refletir sobre os interesses da alma imortal, a integralidade do que se identifica com a matéria, cedo ou tarde findará e será destruído. Beleza, saúde, patrimônio, emprego, posição social, títulos acadêmicos, tudo que a criatura chama de seu, em referência ao contexto social e familiar, em realidade não lhe pertence. Resta de permanente exclusivamente as qualidades intelectuais e morais e o bom uso que fizer delas. Então não se trata de desprezar e descuidar das questões materiais, mas de lhes dar o justo valor, porque são instrumentos de elaboração e aperfeiçoamento da própria realidade íntima. Os homens devem atuar como agentes da providência e instrumentos do progresso. Precisam utilizar seus recursos para que o mundo se torne mais justo e fraterno. As leis de conservação e de destruição se contrapõem de forma lógica e necessária, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo e impeça o desenvolvimento do princípio inteligente. O homem deve buscar se preservar de experiências dolorosas, cuida bem de seu corpo e de tudo que lhe envolve. Tutelar seus interesses, estudar, trabalhar, pois precisa movimentar no bem os talentos que recebeu de Deus. Esse é um dever que lhe incumbe. Relembremos a parábola dos talentos. Deus nos dá exatamente aquilo de que precisamos para fazer o bem no mundo. Tá? Ninguém recebe mais e nem menos, mas o que é recebido precisa ser cuidado e utilizado. Não dá para enterrar na terra por medo ou preguiça. Então, preguiça, descaso e relaxo não são virtudes. O corpo, a saúde, a família, tudo mais são patrimônios que a divindade confia aos homens e precisam ser valorizados. Mas é preciso ciência e aceitação de que, apesar dos cuidados mais hábeis, tudo que atina com a matéria é efêmero. E algo a ponderar é que não existe a menor possibilidade de eu estar certo e Deus, a inteligência suprema do universo, estar errado. Afinal, eu não sou a inteligência suprema nem da minha rua, nem do meu prédio. Né? Quem mora com muita gente talvez não seja inteligência suprema nem da sua casa. Bom, os flagelos destruidores, propriamente ditos, eles se caracterizam como eventos potentes da natureza, que causam desgraças, doenças, mortes, que causam muitos transtornos. Vejam, são flagelos, né? E eles são parte integrante da lei de destruição. Eles fazem parte
de uma lei moral da natureza. E talvez eles sejam a sua parte mais chocante. E Kardec indaga a espiritualidade superior com qual finalidade Deus fere a humanidade com eles. Vejam o termo usado por Kardec. Por que Deus fere? A resposta é que é para fazê-la progredir mais depressa. A destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. E os espíritos ainda dizem que nós devemos ver o objetivo, que o nosso olhar deve estar centrado no objetivo, o resultado, como espíritos imortais que nós somos. Nós tendemos a só perceber os transtornos que ocorrem à nossa volta, nos tais flagelos, a dor que nos atinge, o que atinge nossos amores, sem perceber que levam a um progresso rápido, que de outro modo demoraria muitos séculos para ocorrer. É preciso lembrar que importantíssimas invenções surgiram em períodos críticos da humanidade. Em épocas de guerra é que foram inventados café solúvel, antibióticos, embalsamamento, fita adesiva, bancos de sangue, raio-x portátil, comida enlatada, absorventes íntimos, forno de micro-ondas, GPS, controle de tráfego aéreo, computadores, serviços de ambulância, internet. São inúmeras invenções que fazem parte da nossa vida hoje. E essas, pode-se dizer, são conquistas materiais, são, mas que trazem como resultado uma vida melhor, a preservação da vida, uma vida de mais qualidade, e também a comunicação de ideias, ou seja, tudo isso faz com que seja possível que vivamos mais, com mais qualidade, que nos comuniquemos, e tudo isso acaba, ao final, ensejando o progresso moral. Instituições como a ONU surgiram como decorrência da Segunda Guerra Mundial, que foi uma tragédia imensa para quem viveu aquilo. Acordos internacionais, organismos de arbitragem, declarações de direitos, cuidados com refugiados, sistemas de ajudas humanitárias, tudo isso se originou de eventos catastróficos. Para quem viveu esses eventos, eles foram só tragédias, mas as gerações posteriores se beneficiaram deles. E como esses que sofreram ou morreram renasceram, eles puderam colher, na sequência, os benefícios da aparente tragédia que os atingiu, e que, na verdade, só atingiu o seu corpo de carne, porque a sua essência espiritual continuou intocada. Em sua posterior existência, eles gozaram de todos os benefícios surgidos do período de crise que passaram e no qual sucumbiram ou viram sucumbir seus amores. Evidentemente, Deus fornece recursos para que o progresso da humanidade ocorra constantemente. Mas a humanidade, e isso são os espíritos superiores que dizem, ela não aproveita a contento esses recursos do dia a dia para evoluir quanto podia. Em decorrência, surgem as grandes catástrofes, como pestes, maremotos, terremotos, pandemias. Muitas dessas tragédias, elas objetivam desses flagelos tornar o planeta mais habitável, com um clima mais harmônico, mais agradável. Eles mudam o clima de uma determinada região, eles tornam o seu solo mais fértil, e tudo isso vai ser sentido pelas gerações posteriores. Depois é que se vai usufruir daquilo, às vezes sem fazer uma correlação com aquilo que aconteceu. Outros desses eventos, eles se voltam de modo específico a fazer com que os homens progridam intelectual e moralmente. O aspecto
moral é o primordial. O intelectual, o desenvolvimento intelectual é sempre um instrumento para que o progresso moral ocorra. O progresso intelectual relaciona-se com o raciocínio, o entendimento, o desenvolvimento de sabedoria. Já o progresso moral relaciona-se com o sentimento e a conduta. É quando o que se aprendeu incorpora a si mesmo no ser, muda a sua intimidade, o seu modo de sentir, o olhar que ele lança para o mundo e influencia o seu modo de agir no mundo de uma forma automática. E isso pode se dar até por um processo de saturação, como consta na questão 784 do Livro dos Espíritos. O mal, como o preconceito, as diferenças sociais, a beligerância, se torna tão evidente que surge no íntimo da coletividade a necessidade de superar aquilo. E um exemplo, que ainda é bastante próximo, ajuda a entender esse movimento. O esporte, ele deve servir para promover saúde, distração, congraçamento. Entretanto, as torcidas, notadamente as de clubes de futebol, primam por dar tristes espetáculos. São brigas, desaforos, músicas desrespeitosas, quebra-quebra, inclusive assassinatos, em nome da paixão por um específico clube de futebol. Parece que quando se reúnem naquele clima de paixão, os ditos torcedores, eles se convertem numa massa sem senso crítico. Bom, há 2 anos, aproximadamente, talvez um pouco mais, caiu uma aeronave que conduzia um time inteiro de futebol. A comoção foi imensa, com razão. Inúmeros jovens profissionais perderam suas vidas, famílias foram devastadas. O resultado foi um movimento de solidariedade e compaixão envolvendo o país todo, mas especialmente os times e suas torcidas organizadas. Aquele evento foi muito triste, mas também chamou atenção para a idiotice que é essa rivalidade tão tosca entre torcidas. De repente, os torcedores do time aniversário, os jogadores do time aniversário, seu clube, tudo isso foi reduzido a um plano extremamente humano. Compreendeu-se que não se tratava de inimigos, chorou-se em memória deles. E esse evento triste trouxe à tona o que de melhor pode haver no homem: a compaixão, a solidariedade. Deve ter feito muitos perceberem que não conseguiam notar ordinariamente a fragilidade da vida humana, que tudo pode se acabar de um instante para o outro. Talvez tenha feito um público que não costuma refletir sobre a vida e sua finalidade, tenha parado para pensar, envolto nessa comoção. A criatura sai de casa, de repente, para ir assistir um jogo de futebol. Briga loucamente, se deixa envolver por aquela paixão e pode perfeitamente perder a vida por qualquer coisa, um acidente, no retorno à casa, né? Vejam daí o estado íntimo em que vai estar naquele momento. A vida humana é frágil. Nós precisamos cuidar do nosso íntimo o tempo todo. Como disse Jesus, orai e vigiai. Esses eventos, né, em decorrência de eventos como esse, o progresso ocorre mais rapidamente. É certo que há sofrimento, não se está atirando por menos. Muitos foram e são suas vítimas. Nessa parte do raciocínio, nós precisamos lembrar que somos todos espíritos imortais, vivendo temporariamente uma existência carnal, isoladamente ou em conjunto.
Todos iremos morrer, no sentido físico da expressão. Em tempos normais, quantos morrem por minuto no mundo? Centenas, milhares. A morte é uma realidade. E isso é inevitável. Dentro de algumas décadas, todos nós estaremos mortos. Ou seja, de volta ao lar espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Isso se já não tivermos renascido em novos corpos e estejamos aqui vivendo uma nova realidade. Então, os corpos, eles são periodicamente destruídos para que a essência espiritual se renove e aprimore. Em um sentido muito real, o que significa a morte? Uma pessoa boa morre cedo. Será que não se trata apenas de Deus poupando essa pessoa por seu merecimento, pela bondade que já demonstrou, por ter aprendido o que devia aprender? Deus está poupando essa pessoa de muitas dores que acolheriam em seu caminho. Ela foi poupada pela clemência divina e voltou para casa mais cedo, para conviver com sua família espiritual, para aprender, para trabalhar em ambiente de paz. O mundo espiritual é o nosso verdadeiro lar. Nós passamos estágios encarnados para viver provas e expiações. Então, alguém bom foi chamado antes da hora, porque Deus decidiu que a criatura já tinha passado pelo que precisava passar, ia voltar para casa. É realmente algo a ser lamentado em nome do amor que se tem por quem desencarnou. É como lamentar que alguém saia de uma guerra e vá para casa em paz. Os que ficam na guerra, objetivamente, demonstram, pensando assim no sentido mais amplo, demonstram real amor ao lamentar que aquela criatura esteja de volta ao seu lar. Agora mudando, uma pessoa maldosa, alguém que está, digamos assim, como se diz no popular, atolando o pé na jaca, ela morre cedo. Será que Deus não está protegendo essa pessoa de si própria? Ela tem condições de fazer melhor. Preparou-se para acertar e estava se comprometendo muito, trilhando um caminho desastroso. Poderia demorar séculos reparando todos os estragos que ia fazer até ir aos seus programados 80 anos. Né? Mas não. Deus misericordioso a chama de retorno à pátria espiritual, para que reveja seus planos, seu passado, o que programou fazer e compare com o que está fazendo. Com a consciência desperta, ela nota o péssimo caminho em que estava. De ânimo renovado, encaminhada para outra vida, na qual surgirá com decisões mais firmes de ser decente. Para seus parentes, seus amores, seus amigos, essas mortes parecerão uma tragédia. Contudo, considerando a vida imortal, será que não foram um benefício? Será que Deus erra? Ele leva alguém antes? Né? Nós precisamos parar e pensar como materialista, enquanto nos proclamamos espíritas. É claro que a sensibilidade humana é afetada, porque quem desencarna deixa de estar visível para nós, para a maioria de nós. Nós não o vemos, nem o ouvimos mais corriqueiramente, mas a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação são fundamentos básicos do espiritismo. O espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo. Seus postulados devem nos consolar. Quem desencarnou não está perdido, não se separou para sempre de nós. É possível a comunicação com quem morreu. E seguramente nós iremos nos rever, tornar a conviver em clima de paz, se tivermos suportado com coragem
aprovação. A essência do ser, sua alma imortal, é objeto da preocupação primordial da divindade. O corpo físico é apenas uma veste. Se for preciso trocar de roupa para caminhar mais rapidamente para a felicidade, isso é algo a ser entendido. E se revoltar com Deus, porque ele age de modo que não conseguimos entender, é uma imensa bobagem. Não existe a menor possibilidade de nós amarmos mais ou sabermos mais que o maior amor e a inteligência suprema do universo. Bom, um exemplo vai ajudar a entender isso. E ele é relatado no livro Loucura e Obsessão do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Trata-se de um episódio da vida do médium Joaquim Fernandes. Ele é um médium talentoso, com boa vidência e um grande trabalhador na seara do bem. Ele gasta a vida cuidando da família e auxiliando os outros. Tem muitos méritos. A história se passa algumas décadas e a filha de Joaquim, menina de poucos anos, está à beira da morte. Ela sofre de difteria e o médico a desengana. Ainda é uma época de poucos recursos. Ele aconselha ao pai que se prepare, pois a menina não sobreviverá àquela noite que será de grande agonia. Joaquim, então, se lança em uma profunda e desesperada oração. Ele roga à mãe de Jesus que interfira para que sua filhinha continue viva. O espírito, o Dr. Bezerra de Menezes, aparece ao médium Joaquim e lhe informa que naquelas circunstâncias a maior caridade que o amor pode conceder é a desencarnação da menina. Joaquim não se conforma e continua em sentida oração, rogando o auxílio da mãe de Jesus. Ele rememora que gasta a vida no atendimento aos sofredores, que muito trabalha e pede apenas uma graça, a salvação da própria filha. Ele não é uma pessoa que costuma pedir nada. Ele costuma só trabalhar e pedir pelos outros. O Dr. Bezerra então lhe diz: eu vou levar seu pleito diretamente a Maria de Nazaré. Após um tempo, o Dr. Bezerra retorna e diz: Joaquim, a senhora santa decidiu que a sua filha deve morrer. É muito perigoso para ela continuar viva. Imaginemos que coisa difícil de ouvir, né? Como pai, como mãe, coisa difícil. Joaquim, ele cai em pranto convulsivo e não consegue aceitar as determinações superiores. Afirma que não vai conseguir auxiliar mais ninguém com tão grande dor no peito, que perderá suas forças e sua vida de trabalhador no bem estará terminada. Ele continua rogando, ardente e incansavelmente. O Dr. Bezerra esclarece Joaquim de que já se encontram encarnados espíritos com os quais a menina mantém um vínculo psíquico doentio. Ela não tem fibras morais para conviver com eles em regime de equilíbrio. Ela já se matara no passado, sendo esse um dos motivos para desencarnar tão jovem de forma tão sofrida. Joaquim, de forma temerária, ele insiste na rogativa e diz que assume a responsabilidade. Irá educar a filha com esmero, olhar seus passos, formar seu caráter no bem. A coisa se alonga até que aparece no ambiente um espírito provindo das esferas superiores. Trata-se de Celina, a mensageira de Maria. Ela diz: Nossa Senhora concedeu a moratória. A menina vai viver. Logo chegam médicos das esferas celestiais. A menina é tratada e melhora rapidamente. É como um milagre. Então aí dá para calcular a alegria de Joaquim
a filha dele praticamente levantou do túmulo. E os pais realmente se dedicam primorosamente à educação da menina. Instruem-na, cultivam seu íntimo, velam por seus hábitos, selecionam seus amigos. Mas o magnetismo da lei divina funciona. Na encarnação anterior, ela, mulher casada, se deixou seduzir por outro homem, abandonou o lar e acabaram se matando após muitos lances bastante vergonhosos. E é esse mesmo homem pelo qual ela tivera uma louca paixão que surge em seu caminho. Agora, ele próprio, casado e pai de vários filhos. A moça não encontra forças morais para resistir a esse amor, mas ela foi educada de uma forma muito primorosa e não concebe a ideia de envergonhar os próprios pais. Acha que não consegue viver sem o homem amado. Não quer afastá-lo de seus filhos, ainda criança, e nem admite a possibilidade de se tornar uma mãe. Frágil, psíquica e moralmente, ela revive o drama do passado, termina por se matar e deixa uma carta para o pai, explicando tudo. Imaginemos agora a dor moral do pai que de forma tão temerária recusou os alvitres do céu. Talvez nós nos perguntemos por que Maria deu a moratória, né? Com certeza é porque havia uma possibilidade de que a menina se saísse bem e também uma lição para Joaquim, que precisava de mais humildade, né? Precisava aceitar com mais submissão o que a misericórdia divina estava proporcionando naquele momento e que ele não conseguia entender. Olhando o histórico da menina, na vida passada, ela se cobrira de vergonha ao enxovalhar seu casamento. Ela viveu tudo de uma forma bastante vergonhosa nessa, em decorrência da educação primorosa que recebeu. Ela resistiu, mostrou que melhorou em muitos pontos, mas caiu desastradamente na repetição do suicídio. Então, nós vejamos que a misericórdia tem o magnetismo da lei divina, trazendo, digamos assim, para nós, para a vida de todos, aquilo que é o resultado natural do que fazemos. Mas existe também a misericórdia, interferindo e buscando nos proteger, buscando, às vezes, nos furtar a determinadas experiências. Bom, talvez nós não tenhamos um canal mediúnico assim direto como o do Joaquim, a ponto de receber orientações claras e precisas da espiritualidade superior. Nós não vemos nem conversamos com o Dr. Bezerra de Menezes. Não recebemos ou não percebemos mensagens de Maria Santíssima. Mas estamos todos sujeitos à tutela de Deus. E Deus sabe o que faz. É grande a dor da desencarnação de um amado, esposo, esposa, irmão, filho, amigo, pai. Mas nós não possuímos condições de entender o conjunto. Nós não sabemos as vidas passadas deles, quais são suas reais necessidades, o que os esperaria logo adiante. Talvez a morte seja uma proteção para evitar quedas terríveis. Deus, a inteligência suprema do universo, em sua infinita bondade, decidiu que alguém muito amado deve continuar sua jornada no plano espiritual. Resta-me a conformação. É normal que eu chore, mas as minhas lágrimas devem ser tocadas de esperança e de resignação. Somos todos espíritos. O plano espiritual é a nossa casa. Nós estamos aqui apenas de passagem.
Mais tarde, iremos nos reunir e conviver em outro contexto. O meu filho, que partiu antes de mim, era um amigo antes de renascer em minha casa. Muito antes de eu nascer, nós combinamos que ele ficaria sob os meus cuidados um tempo, o tempo que ele precisaria viver. E voltaria antes para o verdadeiro lar. E eu concordei, eu aceitei, eu achei que era bom, nesse momento de grande lucidez. Após a minha desencarnação, nós iremos nos encontrar novamente e elaborar outros planos, programar outras vidas, como parentes ou talvez como amigos. As posições, elas vão se alternando, enquanto o amor se purifica e aprimora. Isso vale para todas as injunções materiais, seja a morte, um acidente, uma enfermidade grave. Sempre há uma mensagem, uma lição ou uma bênção em toda dor. Conforme afirma o espírito Joana de Ângeles, o pior que pode suceder a alguém é advir a desencarnação. Se tal ocorrer, não há ainda por que temer, desde que morrer é viver. O pior que pode acontecer é morrer, mas só morre o corpo, o espírito continua. Na verdade, ruim mesmo é adotar a conduta indigna, é rebelar-se contra Deus, prejudicar o próximo, sofrer resignadamente, com a consciência em paz, é o princípio da libertação espiritual. Frisando, a essência da lei de destruição é que os corpos são periodicamente destruídos para que a essência espiritual se renove e aprimore. Assim, o importante é que eu me aprimore com as experiências que a vida impõe. Esse aprimoramento implica desenvolver virtudes como resignação, fé, esperança e coragem. O Espiritismo também ensina que grandes tragédias servem para importantes provas ou resgates coletivos. Quando alguns espíritos se comprometeram em conjunto, há uma tendência de que se unam também no resgate. É claro que sempre existe a moeda boa do amor para resgatar os equívocos, não havendo necessidade na lei de espetáculos de dor. Só que algumas vezes o espírito já se redimiu, mas ainda assim ele participa do evento, que nesse caso serve de prova para os seus familiares. Se todos morrem numa mesma oportunidade, o fenômeno da morte, ele é distinto para cada um dos envolvidos. Quem tem merecimento costuma receber socorro espiritual muito rápido e pouco percebe da tragédia física. Neste momento, nós vivemos em escala mundial um flagelo destruidor ou um desastre coletivo. Trata-se da pandemia da Covid-19. Em nosso país, os óbitos se contam em centenas de milhares. Na linha do que já falamos, é preciso refletir sobre as lições que isso nos traz. Mais do que focarmos nos transtornos, nas dores, em tudo de que nos vemos privados, vamos repensar sobre as lições, porque Deus permite os flagelos destruidores para que nós progridamos mais depressa, em especial no sentido material. Bom, no aspecto intelectual, não há dúvida de que muito progresso está sendo feito, como a criação de vacinas, inclusive com tecnologia absolutamente inovadora, em tempo recorde. Seguramente, daqui para frente, essa tecnologia deve avançar e ajudar a humanidade a debelar muitas doenças que hoje consideramos incuráveis. Um bem muito grande há de surgir
dessa conquista científica. De outro lado, empresários, governos e as pessoas em geral tiveram de ser muito criativos, inventar modos para a vida seguir em frente com a normalidade possível. Muitos serviços de entrega, cuidados especiais, habilidades diferentes tiveram de ser desenvolvidas e postas em ação em curto espaço de tempo. Mas em sentido moral, que é o mais importante, que lições nós aprendemos? A meu ver, a meu sentir, que o convívio, as pessoas, a família, os amigos, os contatos são o que de mais importante nós temos. Nunca um abraço foi tão valorizado. Eu tenho uma saudade tão grande da selfie, das reuniões na selfie, dos abraços apertados, daquela alegria que sempre reinou lá nas segundas e nos sábados que eu costumava frequentar. Nós aprendemos. E eu considerava aquilo como uma coisa corriqueira da vida. Tá? Era simplesmente algo que tinha na minha vida. Será que eu valorizava tudo aquilo? Não sei. Hoje eu valorizo, eu vejo o quão importante que era, né? Nós aprendemos que nós dependemos uns dos outros. Todos precisam se cuidar, vacinar-se, não só por si próprios, mas pela coletividade. É um por todos e todos por um. No melhor estilo, os três mosqueteiros. Há muitos desempregados, muitos estão sofrendo, mas nunca houve tanta solidariedade, tantos orando por doentes, por famílias enlutadas. Surgiram formas novas de se comunicar. Nós estamos fazendo o InconSelf do jeito que conseguimos. Novas formas de trabalhar, a noção de que é preciso prestar atenção no outro, indagar se o outro está bem, ver se começa a faltar em reuniões, se de repente está fazendo postagens depressivas, uma pessoa que sumiu. Nós precisamos estar atentos aos outros. É um momento tão crítico. E essa coisa de nos tornarmos atentos à necessidade dos outros, ao momento íntimo dos outros, ao que os outros revelam de modo discreto, é algo que deve se incorporar em nós. Eu creio que estamos aprendendo muito. Mas o que seremos? Qual será o nosso novo normal? Isso ainda é uma incógnita. Há um certo desconforto quando se encontra alguém. Não se sabe qual a nova etiqueta, se dá para chegar perto, como é que isso ocorre, se você bate com a mão, bate com o braço. É tão estranho, era tão normal dar um abraço apertado, né? E devagar a vida volta ao normal, mas ao normal novo. E a pergunta que devemos nos fazer realmente é o que aprendemos com isso? Que o outro é precioso e precisa ser cuidado, que nós somos um ser coletivo, a vida de um interfere na do outro, que não dá para ser feliz sozinho. Os espíritos, ao tratarem dos flagelos coletivos, dizem que eles devem ser suportados sem murmurar. Assim, nós precisamos cuidar de nossa relação com Deus, que é a relação primordial de nossas vidas. Não há vínculo tão íntimo como o existente entre criatura e Criador. Neste momento crítico, nós estamos bem com Deus? Estamos nos sentindo protegidos por Deus? Amados filhos dele? Nós oramos pedindo proteção para nós e para nossos amores. Mas estamos cientes do seja feita a vossa vontade, de que Jesus falou na oração do Pai Nosso, e nós estamos sinceramente dispostos a aceitar essa vontade soberanamente justa e boa que é? Se nós estamos encarnados nesta época, neste país, é porque há coisas que precisamos aprender
e que precisamos fazer no preciso local e momento em que estamos vivendo. Nosso país, nossa cidade, nossa família, nosso centro espírita, tudo isso está melhor com a nossa presença, ao menos virtual, ou nós nos voltamos para dentro de nós apenas e descuidamos de quem está na rua padecendo, na nossa família, do que está acontecendo no nosso centro espírita? Estamos cuidando para manter viva a chama, nos mantermos psiquicamente ligados a ele? Nós somos um fator de consolo, de conforto, de esperança para os que nos rodeiam. As pessoas podem esperar de nós apoio, elas se sentem livres para pedir. Tem tanta gente precisando, de repente tem amigos queridos que estão desempregados. Nós aprendemos a nos tornar disponíveis, a oferecer ajuda quando suspeitamos que o outro precisa. Nós estamos dispostos a encarar a antiga rotina, talvez um pouco remodelada, como uma verdadeira bênção, a reclamar menos e agradecer mais. No final do tema, flagelos destruidores, a espiritualidade superior diz que o homem precisa, né, de 3 coisas. Digamos assim, são 3 coisas para que os ditos flagelos atendam à finalidade, para que nós passemos por eles e aproveitemos a experiência, né? Primeiro, o homem precisa aproveitar os recursos da sua inteligência. Esse é o primeiro ponto. Aproveitar os recursos da sua inteligência. Então, utilizar tudo que a sua inteligência lhe outorga, lhe permite, lhe faculta, né? É burilar a sua inteligência, tá? Para usar esses recursos da sua inteligência nos cuidados de sua conservação, aliando isso ao sentimento de verdadeira caridade com o semelhante. Então, vejam, usar ao máximo os recursos da minha inteligência para entender o que ocorre, tá? Para captar a lição, os ensinamentos, para entender, aprender com aquilo uma forma nova de viver as lições que isso traz, tá? Esse é um instrumento, veja, aproveitar recursos é instrumento. Para quê? Para aliar os cuidados da sua conservação ao sentimento da verdadeira caridade, para que eu me cuide e cuide do próximo. Então, eu creio ser essa a lição primordial. Aprender o máximo possível com a lição que nos chega. E utilizar esse conhecimento para cuidar de nós. E nós nunca cuidaremos bem de nossa própria pessoa se nós não mantivermos uma relação boa com o divino. A lei suprema da vida é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus a enunciou e diz que esse era o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Então vejam, o primeiro e o maior, o segundo é semelhante, mas não é igual. Uma relação boa com o divino, você se sentir um filho protegido de Deus, você saber que Deus cuida de você, que Deus te ama, que a inteligência suprema, o poder supremo do universo está cuidando de você. Você não está ao léu. Isso deve te dar uma paz na batalha. Então, para que eu pacifique o meu íntimo, para que eu cuide de mim, eu devo entender o processo que às vezes está caminhando na destruição. É um desastre coletivo. Digamos, as questões exteriores estão passando por um processo muito grande de desagregação para que a essência espiritual se renove e aprimore, tá? Nessa essência espiritual é a minha relação com o divino.
Eu preciso me dar bem com Deus, saber que Deus me cuida, sentir que Deus me cuida. E, do outro lado, é preciso que eu cuide do meu semelhante com o sentimento de genuína caridade. Então, é eu com Deus, eu comigo e eu com o próximo. Vejam, é a lei divina que Jesus resumiu. Amar a Deus sobre tudo, amar o próximo como a mim mesmo. Eu me amo, eu me cuido. Eu tenho um paradigma bom de amor. Tá? Eu comigo, eu me sinto um amado filho de Deus. E com base nisso, eu cuido do meu semelhante, como eu quero ser tratado. A rigor, isso nos chama, é a vida nos convidando para que nós percebamos essa realidade tão básica, tão simples e tão sublime da vida. É o amor em sua acepção maior. Se nós fizermos isso, a experiência terá valido a pena. Nós teremos avançado em alguns meses, talvez 2 anos, o que poderíamos ter demorado séculos para conseguir. Por certo, inúmeras pessoas, muitas delas queridas nossas ou queridas dos outros, a dor dos outros é muito relevante. Elas desencarnaram no processo, mas todas elas renascerão, mais cedo ou mais tarde, e aproveitarão esse ambiente novo, purificado, com mais amor, com mais cuidado, que vai surgir dessa tragédia que nos envolveu. Deus sempre age pelo nosso bem. Quando Ele permite o mal, é apenas de modo passageiro para transformá-lo em bem permanente. No fundo, toda experiência, feliz ou dolorosa, torna-se em fator de progresso e de paz, desde que vivida com fé em Deus, resignação e bom ânimo. Nós pensemos também que os flagelos destruidores ocorrem em grande parte porque os homens não aproveitam ocorrências banais para se melhorarem. Assim, convém que prestemos atenção a todas as bênçãos que nós temos, como saúde ou doença, tudo é bênção. Trabalho, os amigos, o país em que vivemos, a doutrina espírita que nos acalenta, o lugar acolhedor em que vivemos, a self, que é essa bênção de paz em nossas vidas. Então, é preciso aproveitar todas essas lições, lançar um olhar grato à vida, um olhar de amor, aproveitar todas essas lições, aprender a partilhar, a contemporizar, a pacificar, a amar. Por que esperar grandes dores para aprender as lições que o amor pode ensinar? Bom, era isso. Espero que tenha atendido ao propósito.